Sempre é uma alegria estar falando com todos vocês. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês, né, bater um papo aqui nesse episódio do podcast, né, que é Me Formei e Agora, né? Que será de mim? Acabei de me formar após alguns anos aí, né, na graduação, buscando se formar, saindo agora da faculdade e agora os novos desafios, né? O primeiro grande desafio sempre é, claro, entrar, né, na faculdade, cursar aquilo que a gente gosta, né? É uma grande alegria quando a gente consegue essa etapa, mas depois que entra, né, vem aí imediatamente posterior, né, o próximo desafio, que é sair da faculdade. Agora, né, o objetivo aqui desse episódio é falar para aqueles que já passaram, né, por essas duas agonias grandes, né? A primeira de entrar na graduação, depois se formar, né? Mas aí a vida, ela nos impõe uma nova tarefa, né? Agora o que será de mim? Agora formado, né, na área em que eu escolhi, é isso? Então, muitas pessoas, isso depende evidentemente, né, da característica de cada um, né? Tem pessoas que, graças a Deus, têm a possibilidade de ter recursos, né? Tem uma família que ajuda a pessoa a até testar algumas graduações. Hoje em dia é muito comum a pessoa se forma e depois ela descobre que não era aquilo que ela gostaria de fazer e muda de curso, né? Vai trabalhar com outra coisa, vai estudar outra coisa, mas algumas outras pessoas não têm essa oportunidade de escolha, não têm essa oportunidade. Então, para esses amigos também, né, vem uma realidade que se impõe, como a gente estava falando, né? Encarar de frente. E esse encarar de frente não é simplesmente algo, uma conotação que nós colocamos e que necessariamente é algo negativo. Você, às vezes, até começa um curso, você teve que escolheu aquilo que você achava que era. Quando começou a fazer, viu muitos desafios, não se agradou tanto, mas ao buscar soluções para esses desafios que começou a enfrentar, descobriu que poderia ser algo, sim, viável na sua vida, que você poderia, né, estar continuando. Então, essas são as situações iniciais aqui dessa nossa conversa, né? Existem pessoas que escolheram um curso e graduaram-se e estão muito felizes nessa profissão. Outras pessoas não tiveram tanta escolha assim, escolheram algo que achavam por aproximação, achando que gostavam e agora, hoje, almejam mudar de profissão, né? Isso é muito comum nos dias atuais, né? Existem pessoas que entraram nessa situação de não gostar tanto, mas ao atuar na área em que escolheu, né, estão felizes, passaram a gostar, descobriram novas possibilidades. Para todas essas situações é que nós estamos aqui nesse nosso bate-papo, certo? Mas é um episódio, né, feito por um professor que atua atualmente na área, né, como eu falei para vocês antes, nos episódios anteriores, em que eu tomei essa decisão, dei esse passo, ainda no ensino médio, não me arrependo, né? Houveram muitos percalços, muitos desafios. Hoje eu atuo, né, graças a Deus, em 3 escolas da rede privada, e hoje eu estou aqui para tentar ajudar você que está cheio de dúvidas, acabou de se graduar, né, ou está nesse processo de graduação, mas já está pesquisando, né, e conseguiu encontrar aqui esse podcast para falar, né, um pouco sobre essas coisas, sobre essas situações, né, com um professor que atua, né, um professor que está na área, né, atuando, né, que tem essas informações um pouco mais frescas, talvez, em quem esteja na academia, que é uma realidade diferente, a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? Então sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando esse novo episódio desse podcast, né, e também videocast, tá? Vai também ser transmitido para a plataforma do YouTube, tá bom? Vamos lá. Me tornei professor, me formei, e agora, né? Então nós vamos falar um pouquinho, bater esse bate-papo com vocês sobre, né, o que eu vou fazer. Me formei, o que eu vou fazer, né? Depois a gente vai falar sobre a situação de mestrado, especialização, as diferenças em que cada uma, né, tem aí a oferecer. O segundo ponto, né, dar aulas sobre seleções, né, como eu faço para entrar, né, como essas seleções, né, vamos falar sobre o ensino público, né, o ensino privado, as diferenças, né,
aproveitando essa oportunidade em que eu atuei, né, nessas duas áreas, né, e eu queria, né, aqui ajudar falando um pouquinho dessas diferenças para vocês. E terceiro e último lugar, né, nossos objetivos aqui desse podcast, né, videocast, sobre a especialização e as vantagens que ela tem a oferecer, né, dependendo aí do que você estiver pensando para a sua carreira aí no magistério, tá? Beleza, então vamos lá. O que eu vou fazer agora que eu estou formado? Então, você precisa estar bem ciente, bem consciente que existe aí, né, muitas possibilidades para você. Evidente que você tem como primeiro passo pesquisar bastante sobre todas as possibilidades que a área que você escolheu tem a oferecer para você, né? E ver no qual, né, no tempo, no mais breve tempo possível, né, tentar descobrir qual aí a área que você se encaixa mais, o que combina mais com você, o que dá para você fazer com as possibilidades que você tem, certo? Pegando aqui a parte da minha formação, né? Eu sou formado em História, então eu posso ser um pesquisador, né, de um órgão, de um instituto, posso trabalhar com turismo, né? Pode ter a vida acadêmica, né? Essa pesquisa que eu estava falando no início, né, pode se encaixar com isso, né? Eu posso atuar na sala de aula, né, em todos os níveis, né, do fundamental até o ensino superior, certo? Então, é muito disso aí, é muito do que você quer fazer, é muito do que você se encaixa, é muito das possibilidades que você tem, certo? Então, você pode optar por uma dessas coisas, né, e sobre elas nós vamos falar mais adiante, certo? Então, o que eu vou fazer? Você escolheu o curso que você acabou de se graduar, ou foi uma consequência aí da vida que você precisou optar porque você tinha que, objetivando aí, né, não perder tanto tempo, né, buscar aí uma graduação, fez, mas as coisas foram passando pela sua vida e você não assimilou muito bem e agora você está tentando tirar essas dúvidas, né? Tudo bem, né? Mas abra, né, o seu horizonte de eventos para essas coisas que nós estamos falando aqui, certo? E aí, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre agora nessa parte do mestrado, né? Então, o mestrado, ele existe em duas grandes áreas que eu vou, né, estar aqui falando para vocês. Então, nós temos o mestrado acadêmico, né? E temos o mestrado profissional. Ixi, Arthur, legal. Quais as diferenças, né? Então, o mestrado acadêmico é aquele mestrado que você faz a seleção e você vai pesquisar, desenvolver a sua pesquisa no ambiente da universidade. Esse é o mestrado acadêmico, tá? Então, mais ligado ali, voltando aqui a pegar o mote da minha área, né? Da história. Relacionado à pesquisa, né? Você vai fazer uma seleção voltado para um eixo, né? Voltado para uma área que está presente naquele edital que você tem que pesquisar primeiro, né? A gente orienta que vocês tenham, né, aquela atitude de analisar o currículo Lattes dos professores envolvidos, né, naquela área, para que você possa conhecer as publicações, saber sobre o que eles estão lendo, o que eles estão fazendo. Isso é muito importante. Então vai estar mais voltado para a pesquisa. Aí você, dependendo da sua situação, você pode tentar, né, uma bolsa para poder você, durante o seu período do mestrado, você está recebendo uma bolsa. Aí você tem que pesquisar qual é o valor dessa bolsa, né, por quanto tempo, os critérios para ver se você se encaixa nessa realidade da bolsa, certo? O mestrado profissional, ele é algo nesse sentido mais flexível, porque você já tem uma possibilidade maior de encaixar, né, com a sua atividade atual, o trabalho que você tem. Às vezes você está tendo um trabalho até mesmo que não é da área da educação, mas você concorreu à seleção de mestrado profissional e você vai ter o horário um pouco mais flexível. Todas as duas, você, ao final aí, geralmente de 2 anos, você tem aí a titulação de mestre, né, na área que você fez. A realidade é, como eu falei,
mestrado acadêmico, mas voltado para o mundo da universidade. É ligado 100% à universidade, no sentido que você vai pesquisar lá, você vai estar ligado à universidade e geralmente você é encaixado num campo de pesquisa ao qual eles estão ofertando as vagas. O mestrado profissional abre a seleção também. Existe a seleção pública e a seleção privada, assim como você sabe também que existem mestrados privados, de redes privadas, de redes públicas, né? A gente indica para vocês, por questão de segurança, mais o mestrado do ensino público, né? das universidades, né? Da cidade de vocês, estadual, federal, porque muitas vezes acontece que é até ofertado mestrados da rede privada, mas você precisa fazer uma pesquisa para saber se esse mestrado ele é reconhecido, né? Aqui no Brasil, né? Geralmente pela CAPES, né? Filiada ao CNPq, né? Enfim, você tem que dar uma verificada primeiro, porque caso você faça um mestrado privado, né? Você paga ali a mensalidade, etc e tal, e esse mestrado não for reconhecido, haverá uma possibilidade de você ter tamanha dor de cabeça posteriormente, porque você fez o mestrado, mas esse certificado, né, que você fez pode não ser reconhecido, pode não ser validado. Então acaba que você não vai ter condições de utilizar essa titulação de mestre para futuras seleções, concurso, etc e tal, certo? Então cuidado, né? Existe uma plataforma, a plataforma Sucupira. Lá dentro dessa plataforma, a plataforma do governo federal, né, que você tem como pesquisar se a universidade que está ofertando esse mestrado para você, que você vai fazer, da rede privada, etc e tal, se ela é reconhecida, se ela está dentro da plataforma e tem esse reconhecimento, né? Plataforma Sucupira, tá certo? Então, continuando, né? O mestrado profissional, né, é um mestrado que ele, pela flexibilidade, né, no funcionamento ele é um pouco diferente nesse sentido da flexibilidade, porque o que é flexibilidade que eu estou dizendo aqui? Flexibilidade de horários, o dia em que tem as aulas desse mestrado, porque o mestrado público, né, a diferença é que você assina um termo de compromisso, né, tanto para finalizar esse mestrado, como também que você tem tempo de fazer aquelas aulas nos horários aos quais eles vão dizer, entende? Então a primeira grande diferença nessa flexibilidade que eu estou dizendo é essa, né? O mestrado profissional, ele geralmente é colocado no horário ao qual facilita até que as pessoas que trabalham, né, possam fazê-lo. Já o mestrado acadêmico, né, ligado à universidade nesse sentido da academia mesmo, ele tem essa questão, né, de que você tem que se adequar mais a essa realidade, certo? Então, aí o mestrado é uma das opções que você tem após graduar-se, né, de fazer um projeto de pesquisa, ao qual você vai participar de algumas fases da seleção, né, mestrado quando abre, né, o edital, né, que divulga, você tem que ficar de olho nisso, né, você tem que olhar a página de notícias, né, das universidades do seu estado, onde você vai, né, criar ali, salvar aquela página para poder você habilmente estar visualizando quando sai o edital, né, de seleção, para que você possa pagar a inscrição ou ver uma possibilidade de isenção nela, né, e estar se colocando, né, aí a concorrer a essa seleção de mestrado, certo? Repito, existe a possibilidade, né, mais uma vez aqui, de universidades, faculdades, né, privadas estarem oferecendo mestrado, mas você tem que ter muito cuidado com essa questão da validação para evitar problema posteriormente. Existem até universidades fora do país que são faladas, né, do Chile, né, de outros lugares, da Argentina, que também oferecem mestrados aqui no Brasil. Por exemplo, na cidade que eu vos falo, aqui em Fortaleza, já teve pessoas entregando, né, o panfleto, ou indo até escolas e tudo, falando com os professores e oferecendo esses mestrados até no exterior. A pessoa fazia por aqui, teria só alguns momentos em que iria lá para o exterior fazer aí esse mestrado, mas tinha essa limitação da validação. Então eles falam que estão em processo de validação e tudo, mas você tem que ter ciência se você vai querer fazer nessas condições ou não. Então veja bem
aí a sua situação e saiba que você tem essa possibilidade, tá? Próximo ponto aqui é a especialização, né? Especialização que, para quem trabalha, né, para quem acabou de fazer a graduação e não tem nenhum edital aí na praça, como nós dizemos, né, de mestrado, né, ou até a situação do doutorado, né? Então, em algumas oportunidades existem aí os editais de especialização, né, das universidades públicas, privadas, tá? Então, a especialização, ela também tem o mesmo período de geralmente 2 anos. Ela é também, assim como mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela é uma pós-graduação. Nessa mesma situação. Ela tem um quantitativo, né, de horas iguais até, né, mas a titulação você, ao final, tem a titulação de especialista, né? Então, olhar bem os editais, o que eles estão oferecendo, né? A especialização, muito geralmente ela é paga, né? Você tem que olhar o edital, o valor, tá? E assim, a especialização, se você tem condições financeiras para isso, você é formado numa área e você quer aprofundar um pouco mais, e você tem a possibilidade financeira para isso, é uma boa dica, né, aí para você, certo? A especialização, geralmente, ela não tem bolsa, porque já é um curso oferecido, né, de pós-graduação, onde os alunos eles vão estar matriculados e vão estar pagando, né? Geralmente é o inverso aí nesse sentido financeiro em relação ao mestrado, né? Você está pagando ali uma mensalidade por um tempo para se capacitar, né? Se especializar em alguma sub-área aí da sua graduação, certo? Então, o interessante da especialização é justamente também, assim como o mestrado profissional, essa flexibilidade. Geralmente, flexibilidade no sentido de que lá no edital eles já dizem logo, né, o dia das aulas, está tudo previsto no edital, de maneira antecipada. Já o mestrado e o doutorado geralmente não é assim, porque vai depender, como eu falei lá no início, né, da disponibilidade dos professores daquele eixo de pesquisa ao qual você se submeteu à seleção, tá bom? Então, aí a especialização, então geralmente especialização em história, em geografia, em língua portuguesa, em inglês, em educação física. Então é muito de você acompanhar, né, as instituições aí da sua cidade, né, quando elas abrem esses editais de especialização, o que elas oferecem. E as instituições privadas, né, também oferecem aí, então pesquisar, ver o que elas estão ofertando, né? Ver a qualidade daquilo que elas estão oferecendo. Aí que cabe uma visita nesses locais. Se você não conhecer, cabe uma visita, cabe você verificar bem, conversar com amigos seus que conhecem esses cursos ofertados. E aí é ser feliz, tá bom? Beleza. E aí entramos nesses campos das diferenças, né? Das diferenças de cada um. Então, recapitulando para você, para que você possa mais uma vez aí ficar bem ciente. Então, mestrado acadêmico, mestrado profissional. Mestrado acadêmico é ligado, né, aí, de uma maneira mais forte à universidade no sentido da pesquisa, no sentido que você tem a possibilidade de ter uma bolsa, no sentido que você vai olhar o edital, ver aquele eixo, né, ao qual você se adequa mais, o que você quer estudar mais, né, para poder você se aprofundar nesse mestrado. Mestrado profissional, um pouquinho mais flexível no sentido do horário, né, quando ele abre o edital, ele já diz o dia das aulas, os horários, né, quantitativo de vagas também, né. Geralmente o mestrado profissional não tem a possibilidade de bolsa, porque ele é pago, né, você paga uma taxa por mês até você terminar esse mestrado profissional. Beleza? Especialização, nesse sentido, muda a titulação, né? E no caso nós estamos falando de pessoas que ao terminar o curso vão se tornar especialistas em alguma área. Então, olhar os editais, lá já vai constar o dia das aulas, os horários, né, os professores, o que você vai estudar. Então você vai pagar aí, por esse investimento, né? Esse investimento que geralmente é de 2 anos, então é bem por aí, tá?
Outra possibilidade que você tem quando você termina a sua graduação, evidentemente, é o sentido de dar aulas, né? Já que nós estamos falando aqui na graduação lato sensu, né? A gente está falando daquela graduação onde você se capacita a ser um professor, uma professora, evidentemente, tá? Então, dependendo da realidade de cada um, né? Agora, como eu falei de mestrado, de especialização, né? Possivelmente de pessoas que vão para esse mundo acadêmico nesse sentido. Outras pessoas, elas já precisam trabalhar imediatamente após a graduação, e até na graduação elas já trabalham muitas vezes, por muitas oportunidades, né? Então, dar aulas, você pode dar aula particular, você pode fazer uma seleção para um órgão público ou uma instituição privada e dar aulas enquanto professor, né, conforme aí a graduação que você teve, utilizando aí do seu certificado de graduação e até pós-graduação, certo? Seleções. Então procure, né, aí na sua cidade, eu falo aqui de Fortaleza, então você tem a possibilidade de verificar quais são os sites de notícias onde você tem uma maior possibilidade de maneira mais rápida, estar ciente das seleções que acontecem na sua cidade, certo? Você geralmente aqui a gente tem a Secretaria de Educação, tanto municipal como estadual, né? Onde esses links já ficam salvos para poder ter essas notícias, né? Assim que saem, de novas seleções. Então é baixar o edital, assim que sair, né? Secretaria de Educação Municipal abre vagas para seleção de professor, né? Do ensino fundamental, certo? Todas as séries, então vai estar lá anexado o edital, baixar o edital, abrir, ver o prazo das inscrições, ver quantitativo de vagas, ver o salário que eles estão ofertando e você vai analisar aí o que for interessante para você. Da mesma forma, as escolas, no caso aqui privadas, né, abrem essas seleções também. Geralmente uma coisa que acontece muito hoje é você tente falar com colegas professores e perguntar se eles estão fazendo parte de algum grupo do WhatsApp ou até Telegram, né? Onde tem aqueles professores até por áreas, né? De humanas, né? Exatas, etc. E aí sempre que saem seleções das escolas privadas, eles colocam lá até o banner da seleção, onde tem o contato da pessoa, o e-mail para enviar o currículo, etc. E aí você tem acesso a ficar sabendo, né, aqueles meses principais onde ocorrem as seleções, né, ficar ciente das seleções e participar. Uma coisa que eu recomendo para vocês é vocês ficarem de olho. Eu sei que quem está precisando, né, tem essa necessidade imediata, né? Eu já passei por isso também, de passar quase aí um ano, né, com pouquíssimas aulas, então precisar ampliar, né, aí as horas-aulas para poder, né, ter aí uma vida mais digna, sendo bem sincero com vocês. E nesse sentido, vocês, além de ficar de olho, né, nas seleções, procurem saber a reputação das escolas às quais vocês estão fazendo seleção, tá, pessoal? Aqui em Fortaleza, por exemplo, né, município, governo do estado, né, não tem essa dor de cabeça no sentido do pagamento, né, no momento, graças a Deus, certo? Mas nas instituições privadas você tem que ter esse cuidado da reputação para saber se os salários estão sendo pagos em dias, né? Para saber como é o tratamento com os professores, etc. e tal. É bom, eu deixo essa dica para vocês porque alguns colegas às vezes falam, né, sobre algumas instituições que às vezes não é tão interessante. Então, para quem está precisando trabalhar, evidentemente vai estar precisando receber. E aí não é interessante você entrar numa escola ao qual você não é muito bem tratado e, além de tudo, no final, não recebe o seu pagamento em dias. Então, por favor, pesquise a reputação da escola, procure falar com colegas professores. Uma das grandes dicas que eu digo para vocês é: façam amizade, né? Amizade verdadeira, sincera com todo mundo da sua área. Porque uma das grandes coisas boas, né, dessa profissão de educador é os contatos, né, de amizade que nós fazemos e que ficam ao decorrer dos anos, né? Então, as informações elas são confiáveis, você entra nos grupos corretos e aí você acaba filtrando muito das coisas e problemas que você pode evitar fazendo isso, tá bom?
ensino público, né? Então, no ensino público é colocar, né, salvar como favoritos os sites das secretarias de educação municipal, estadual, tá certo? E ademais lugares, site de notícias confiáveis que dão essas notícias de maneira mais rápida para vocês aí na sua cidade. Ensino público, você vai ter aí uma situação de contrato, né? Contrato aí temporário, certo? Onde você, por um tempo que vai estar determinado no edital, sabe a sua lotação, a disciplina que você fez a seleção, o valor da hora-aula, né? O dia de início, onde vai esse contrato ser efetivado, o dia de término, tudo está previsto no edital, tá? Então você ficar atento, né? Procure as provas anteriores das seleções para que você possa estar estudando e saber aquelas matérias que caem mais na prova, né? Vai depender muito da sua cidade, as fases, né? Por exemplo, eu já fiz seleções que foram algumas etapas, entrevista, a prova de conhecimentos, né, gerais específicos, tá? A prova de títulos, quando você apresenta o seu certificado de graduação, pós-graduação, a sua experiência, né? Tudo isso. Então, você tem que ficar atento, ler o edital, né, cada detalhe, né, e estudar para fazer essa seleção. No ensino público, funciona exatamente assim, certo? No ensino privado, né, eu já fiz seleções simples e seleções mais longas, né? Vamos lá. Então, como é que eu cheguei a fazer a seleção do ensino privado? Das duas formas que eu já falei para vocês aqui. Primeira forma, contatos com professores, né, que passam seu contato de confiança quando eles sabem de alguma seleção. Então, você, né, é evidente, ter o contato com seus colegas professores. E também já fiz seleções as quais eu vi, né, o banner sendo publicado em grupos, por exemplo, de WhatsApp, certo? Então, manda um e-mail, entra em contato, a pessoa de alguma forma fala com você no seu WhatsApp depois, falando do dia da seleção, local, certo? Então, já fiz seleções assim também, tá? A seleção curta, você vai lá, comprova os seus títulos, né? Pode acontecer da pessoa que está fazendo a seleção ela se agradar de você, por exemplo, já fechar ali o contrato com você, ou você vai fazendo as fases, né? Fase da entrevista, fase da psicologia, fase de redação, já fiz redação, né? Por exemplo, fase da aula prática, a fase didática, né? De dar a sua aula prática, eu já fiz isso também, já cheguei a fazer. Então, veja como é, por exemplo, as etapas de cada seleção. Vai depender da instituição que você fizer, vai depender da urgência, no caso aí da escola, né? Vai depender se você tem um contato, no caso aí, vamos chamar aqui contato avançado com alguém que conhece a pessoa lá da escola específica ao qual você está prestando a seleção, tá? Então, esses fatores são levados em conta aí. Ao explicar a realidade da pública e da privada, como eu falei, automaticamente eu já estou passando para vocês as diferenças, tá? Geralmente no ensino público, né, os padrões eles se repetem mais, né? Então, saiu o edital, aqui, por exemplo, na cidade, fala-se de um artigo 4, por exemplo, né, que é quando o governo do estado permite que os diretores de escolas estaduais possam, né, mandar, falar com colegas professores e divulgar nos grupos de WhatsApp, por exemplo, quando está tendo alguma carência, né, em determinadas áreas. Então, aí nesse momento, né, os professores publicam, né, nos grupos de WhatsApp ou falam com seus contatos, onde sabe que tem alguém que não esteja trabalhando, né, que esteja precisando e seja daquela área, e aí o diretor ele manda, né, os dados do professor para a SEDUC, né, e aí é feito aí o contrato temporário com esse profissional. Então, é o artigo 4, mas isso é uma excepcionalidade. Por padrão, é quando abre a seleção, sai no Diário Oficial, é publicado um edital no site da Secretaria de Educação, seja estadual, municipal. E aí a prova, títulos, geralmente. Né? Mas como eu falei para vocês, eu já fiz seleções que tiveram a entrevista, por exemplo. Né? Então pode ter mais coisas
daí para frente. Então você tem que ir se preparando para quando aparecer a oportunidade, né? Aí, na verdade, estar o mais preparada possível, tá bom? Nas particulares, conta muito se você conhece alguém, né? Mas você tem a possibilidade de entrar num grupo de Zap e fazendo seleções até que você seja chamado para uma entrevista, para uma seleção, ou quando você faça amizade com alguém e aí fique um pouco mais fácil nesse sentido, tá bom? Aí vamos lá para a próxima parte, né? Falar agora sobre as oportunidades que uma especialização pode te oferecer, né? Então, assim, se você, por exemplo, falando aqui um pouco da minha realidade, né? Já precisou tão logo, né? Terminou a graduação, trabalhar, já foi fazer uma seleção, né? Precisava trabalhar e aí ia fazendo as coisas acontecerem aos poucos, né? Uma grande possibilidade para você, se sua situação é essa, é a especialização, né? Porque a especialização, qual é o grande detalhe da especialização que pode te favorecer? É você fazer uma seleção, né, de especialização das universidades públicas, para que você tenha acesso, né, a ter essas aulas, conheça os professores, conheçam pessoas da faculdade que estão fazendo esse curso também, muitas vezes eles fazem, né, especialização, e você saiba de notícias, saiba o que está acontecendo lá dentro e você vai se acostumando com o ambiente da universidade pública, né? Já que você já se graduou, saiu e você, por um momento, né, perdeu aquele contato. Então é uma forma de você ter vínculo, né, com a universidade por um tempo. Você vai até mesmo ter a possibilidade de ter uma carteira de estudante da universidade pública nesse sentido. Então é bom para que você se aproxime, para que você conheça o ritmo, conheça os professores. Muitos professores do mestrado, do doutorado dão aulas nas especializações, é claro. Então para que você possa, o grande lance é que você possa se aproximar e saber como está acontecendo o ritmo lá. Durante o período de 2 anos da especialização, vão acontecer muitos eventos, muitos encontros, né, coisas que vão fazer você saber, né, aquele ritmo ali da universidade, tá bom? Então a dica que eu deixo para vocês sobre a especialização é essa, se você, né, tiver essa possibilidade. Então quero agradecer a você que até agora se ligou aqui nesse podcast, tá? Desejar um bom final de ano, né, um bom ano novo de 2021 para cada um de vocês, tá? Um obrigado. Tamo junto aí, tá certo? Que o ano de 2021 possa ser bem melhor para cada um de vocês. Obrigado por ter assistido, um abraço e até mais.